Olá! Seguindo os nossos estudos sobre alguns temas espíritas, hoje nós vamos saber o que é o Pentateuco Espírita. O Pentateuco Espírita, como o próprio nome fala, são as 5 obras básicas do Espiritismo deixadas por Allan Kardec. Nessas 5 obras está toda a base da nossa doutrina, todo o arcabouço dela. Obviamente, alguns conhecimentos vieram depois disso, até, por exemplo, André Luiz trouxe muita coisa nova através de Chico Xavier, mas todo esse novo conhecimento tem que ser passado nessa base, eles não podem se contradizer, eles têm que andar juntos. E quais são esses 5 livros? O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, todo o conhecimento da base espírita está nesses 5 livros. O primeiro deles lançado, que inaugurou a doutrina espírita, foi o Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico porque é um livro de porquês. Kardec brilhantemente soube fazer inúmeras perguntas sobre diversos temas com as respostas dos espíritos. A edição atual tem 1019 perguntas, na verdade são mais do que isso, porque tem algumas perguntas tem A e B, e lá está todo o escopo da doutrina, toda a coluna central da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. Os outros 4 livros que compõem as obras básicas, eles são um desdobramento desse conhecimento que está no Livro dos Espíritos. Então ele é de fundamental importância e de uma leitura super tranquila e super clara, que tem ali muitas das nossas dúvidas do dia a dia, a gente vai achar a resposta no Livro dos Espíritos. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e Evocadores, porque afinal de contas, reuniões mediúnicas não só tem os médiuns, tem os evocadores, os doutrinadores, então ali é um manual prático das manifestações mediúnicas. Os tipos, os porquês acontecem, como acontecem. Então, ele está relacionado com a ciência espírita. Todo o estudo científico acerca do fenômeno mediúnico está no Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1861. Em 1864, Kardec lançou talvez o livro mais famoso da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro não começou como Evangelho segundo o Espiritismo, na verdade inicialmente seria imitação da Bíblia, imitação do Evangelho, mas esse nome, Evangelho segundo o Espiritismo, ficou muito melhor. E nesse livro está lá todo o desdobramento ético-moral da doutrina. Ele é composto por passagens do Novo Testamento e a explicação de Kardec dos Espíritos sobre a interpretação sob a luz do Espiritismo. É um livro riquíssimo que traz a chave para o entendimento de muitas parábolas de Jesus, muita coisa que está na Bíblia a gente não conseguia entender. E o Espiritismo trouxe essa chave, trouxe essa luz para que se desvendasse aos nossos olhos aquelas parábolas de Jesus, todo aquele ensinamento que ele deixou. O quarto livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi lançado em 1865 e ele é dividido em 2 partes. A doutrina, que é a explicação de céu e inferno, anjos e essas coisas, sob a ótica do Espiritismo. E a segunda parte é o estudo de casos. Então, são comunicações de espíritos de diversos níveis de perfeição, desde imperfeitos a espíritos felizes, desde suicidas a espíritos que morreram por doença, enfim, tem diversas manifestações diferentes de espíritos que vieram lá do além nos contar como eles estavam, contam sua vida e como eles estavam. Então, é um livro bem chocante, digamos assim, porque está com a palavra deles, são diversos estudos, diversos relatos de como eles estão, de infelizes a felizes. Então é um livro que vale demais a pena a leitura. E o último livro que compõe o Pentateuco é a Gênese. Na verdade é a Gênese dos Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Ele foi lançado em 1868, um ano antes da morte de Allan Kardec, e ele é composto de 3 partes. A primeira parte, que é a Gênese em si, ele explica a formação do mundo e dos seres. A segunda parte explica os milagres de Jesus e a terceira parte explica as predições. Ele é um livro bem técnico, ele é um livro interessantíssimo, mas que exige um nível de atenção na sua leitura um pouco maior. Ele não é tão fácil leitura, por exemplo, como o Evangelho segundo o Espiritismo,
que aquilo ali parece que já toca em nós na primeira leitura. A Gênesis ele exige uma atenção, porque acaba sendo realmente um livro técnico, mas também é um livro que traz muita luz sobre essa formação dos mundos. Então, para nós espíritas é importantíssimo conhecer as 5 obras, não só lê-las, mas estudá-las e conhecer a fundo tudo que está ali, para que a gente possa, assim como Allan Kardec fez, usar do bom senso em todas as nossas atitudes, em todas as nossas comunicações que recebemos ou fazemos, enfim, no nosso dia a dia. E esse bom senso, ele tem que estar solidificado num conhecimento básico que essas 5 obras nos dão. Então era isso que eu tinha para trazer nesse momento sobre as 5 obras. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.